pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Unai. E hoje nós estamos aqui em um formato muito especial, podcast Unai e Clínica Onconol. Hoje nós iremos falar sobre saúde cardiopulmonar no paciente oncológico. Eu sou a Rayane Vitor e hoje eu estou aqui compondo a mesa comigo. Eu tenho o Dr. Miguel, que é médico oncologista. Temos também o Dr. Augusto, que é médico cardiologista. E a doutora Cássia, que é médica pneumologista, né, doutora, que fala? Isso mesmo. Isso mesmo. Então é isso aí. Pessoal, pra gente dar início aqui no nosso bate-papo, eu gostaria de uma perguntinha bem simples. Porque a questão é a seguinte, às vezes vocês estão se perguntando aqui. A gente está com a nossa mesa formada por oncologista, cardiologista e pneumologista. Então, sobre o que a gente vai falar exatamente? A questão é o seguinte, muitas das vezes, quando o paciente está com câncer, às vezes as pessoas se preocupam, falam apenas do câncer, né, da doença em si, né, independente de onde está localizado. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que o Dr. Miguel esclarecesse para a gente, doutor, sobre a importância dessa parceria, desse acompanhamento do cardio e da pneumo. Olá, Rayane, Augusto, Cássia, gratidão aí pela participação. Vamos lá. O paciente, quando ele tem o diagnóstico de câncer, muitas das vezes ele já vem acompanhado de algum fator de risco. E o fator de risco para o câncer, geralmente, ele também é um fator de risco para doenças pulmonares e doenças cardiovasculares. Então, o primeiro ponto, o primeiro pilar dessa parceria é que nossos pacientes, grande parte das vezes, têm doenças em comum que digamos assim, necessita da atuação das 3 especialidades. Né? Eu vou citar um exemplo, que é o tabagismo. O tabagismo é um fator de risco para vários tipos de câncer. Câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de bexiga, câncer de rim. E a gente sabe também que o tabagismo é um grande fator de risco para doenças pulmonares crônicas e também para doenças cardiovasculares. Então, assim, muitos pacientes meus, principalmente com câncer de pulmão, já vêm acompanhado com essas doenças que, tendo o apoio da cardiologia e da pneumologia acompanhando em conjunto, facilita o nosso trabalho e o paciente, ele tem um melhor prognóstico. Isso é provado por estudo. O melhor prognóstico quando tem essa multidisciplinaridade acompanhando ele e também, digamos assim, do ponto de vista de interação medicamentosa, que às vezes um medicamento que eu prescrevo pode interagir com a medicação que a doutora Cássia e que o doutor Augusto prescreve. Então, esse paciente, quando tem essa interação, ele é melhor dirigido. Então, Cássia, em relação aos pacientes tabagistas que a gente lida com certa frequência no consultório, né, principalmente com câncer de pulmão, muitos param de fumar com diagnóstico, outros não, né? Qual que é a sua visão sobre essa questão? Sobre essa abordagem do tabagismo, quando a gente junta forças, né? Tanto o pneumologista falando de um lado e o oncologista falando de outro. Né? Até passar a bola para o cardiologista, que é o Augusto. Miguel, eu acho extremamente importante, né, essa questão do multidisciplinar, né? Hoje o médico ele não está sozinho, ele tem uma equipe, né, médica, físio, nutrição, enfim. Agora, o paciente tabagista realmente ele precisa de um apoio, né, porque muitos, infelizmente, eles esperam o diagnóstico chegar do câncer pulmonar para parar de fumar. É o paciente que ele sabe a vida inteira, ele ouve que ele fumar dá câncer, ele vê na foto ali da carteira de cigarro, né, que fumar dá câncer. As pessoas falam, mas infelizmente muitos só param quando adoecem, né? Quando chega o enfisema pulmonar, uma fibrose pulmonar, o câncer, quando inicia alguns sintomas pulmonares, a falta de ar. Então, infelizmente, muitos param quando a doença chega. O que nós também temos que abordar é evitar isso, né? Fazer aquele tratamento prévio. Bom, chegou o diagnóstico de câncer pulmonar.
eu acredito muito que ainda é possível e necessário parar de fumar. Mesmo, Com né? certeza, com certeza. E outra coisa que acontece também, Cássia, às vezes o paciente ali teve o diagnóstico de câncer de pulmão, vai começar o tratamento comigo e segue o acompanhamento com você devido a alguma doença crônica provocada pelo cigarro, né, que a grande maioria tem. E no decorrer do tratamento, se o paciente não parar de fumar, ele pode ter outra doença relacionada ao cigarro, como um infarto agudo do miocárdio. Eu já tive caso de paciente com câncer de pulmão em quimioterapia que infartou. E isso atrasou o tratamento e piorou o prognóstico do paciente, né, Augusto? Boa tarde, Rayane. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, doutor Miguel, pelo convite. Um prazer estar aqui com os nobres colegas, doutor Miguel, doutora Cássia. É isso aí, doutor Miguel. Na prática, a integração das especialidades, quem ganha é o paciente, né? O paciente ele deixa de ser visto em partes, né, como a parte pulmonar, a parte oncológica, a parte cardiológica e passa a ser visto como um todo, tendo o melhor, assim, de cada especialidade, né? As nossas especialidades, muitas vezes, se entrelaçam, né? O paciente oncológico, que pode já ter, pode demandar o início de um tratamento, de uma quimioterapia, de uma terapia alvo. A gente sabe que esses pacientes, eles já podem ser portadores de cardiopatia antes do início desse tratamento, como eles podem também desenvolver em decorrência do tratamento, do quimioterápico, da própria terapia-alvo, que podem gerar cardiotoxicidade nesse paciente, gerar arritmias, né? Por isso a importância, né, dessa atenção, dessa avaliação multidisciplinar, né? Os nossos pacientes, eu costumo falar que, principalmente também com a pneumologia, nossos pacientes caminham juntos. Eu tenho o prazer de dividir muitos pacientes com a doutora Cássia, né? A gente sabe que fatores de risco aí relevantes, como a questão do tabagismo, muitas vezes vão impactar tanto na questão cardiovascular quanto propriamente na questão pulmonar. Perfeito. Doutora, me surgiu uma dúvida, a gente falando sobre questão de cigarro, aí o doutor até comentou às vezes que muitas vezes o paciente está em tratamento e continua fumando, né? Eu nem sabia que isso acontecia, achei que a partir do momento que entrou em químio ali, a pessoa automaticamente já suspendia. Entendo que o vício é complicado e tudo mais, mas eu realmente não sabia que alguém continuava. Mas eu tenho uma dúvida sobre algo que é novo hoje, que é o cigarro eletrônico. O que você tem para dizer para nós em relação ao câncer ou talvez alguma outra doença que é nova associada? O cigarro eletrônico, né, o vape, ele causa muitas doenças pulmonares. Então, o câncer é tudo muito novo, né? É tudo muito novo. Mas existe várias substâncias que ainda são desconhecidas, né? Digamos assim, ainda está como se fosse no mercado, abre aspas, no mercado negro ainda. Não se sabe muito bem o que tem ali dentro, né? Causa dependência, tem a sua atuação psicoativa desse cigarro, e tem que causa essa dependência, e tem também substâncias ali dentro que causam lesões pulmonares e câncer pulmonar, né? Nós temos que, assim, abolir isso, né, dessa vida desses jovens. Isso é um modismo. Acho que a indústria farmacêutica foi muito, abre aspas, aí, muito esperta, muito inteligente. Ela perdeu um grande público, né? E encontrou uma maneira de atrair esses jovens através da tecnologia, né? São dispositivos bonitos, atraentes. Cheirosinho. Mas que faz muito mal. Causa lesão, boca, câncer em pulmão, em garganta, sabe? Então, eu faço um apelo aí muito grande para os jovens, principalmente, né? Que é o maior público hoje. Causa câncer, sim. Causa lesão pulmonar aguda, jovens sendo entubados por lesão pulmonar, pioram doenças pulmonares pré-existentes,
como uma asma, né? Então, assim, não tem nada a ganhar isso aí, só a perder. Né? E interessante, puxando um gancho nesse assunto, eu estive agora no final de maio em Chicago, na ASCO, e eu entrei ali numa sessão de apresentação oral, não era plenária não, e tinha uma colega, eu não sei de qual universidade que ela era norte-americana, mas a hora que eu sentei, ela estava falando algo que eu achei muito interessante. Ela falou, olha, o cigarro eletrônico, o vapor, não vão aumentar os nossos pacientes oncológicos. Eu fiquei assim, mas por quê? Aí depois ela completou. Ela falou, porque eles vão morrer antes de ter o câncer. Vão morrer por doença inflamatória pulmonar. Porque é muito tóxico. É muito tóxico. Gera lesão pulmonar, assim, direta, né, Cássia? Igual você teve falando. Eu achei muito interessante essa fala dela, porque tem um tempo. Porque o rastreio para câncer de pulmão, ele é indicado para pessoas, né, quando indica-se o rastreio, né, de investigar em população-alvo, para quem tem mais de 20 anos de tabagismo e mais de 50 anos de idade. O cigarro eletrônico, ele tem um potencial tão grande para o mal que ele é sujeito a causar um dano maior e irreversível no pulmão da pessoa antes de dar o tempo dela desenvolver o câncer. Eu achei esse raciocínio dessa colega bem interessante, que é verdade. É verdade. Jovens vão desenvolver problemas pulmonares e ter mortalidade aumentada devido ao cigarro eletrônico. Isso é uma realidade. Vale a pena também nós ressaltarmos que a incidência de infarto em pacientes menores de 40 anos tem elevado assustadoramente assim, na última década. Né? Eu que trabalho com hemodinâmica, com cateterismo, angioplastia, eu já cheguei a precisar colocar stent em paciente assim, de menos de 30 anos, o que é muito assustador. Né? A gente tem a questão aí do tabagismo, da obesidade, do sedentarismo, né? Toda essa questão aí gerando lesão do endotélio vascular, né? Predispondo a formação de placas ateromatosas, né? Que podem se estabilizar um dia e causar doenças graves, né? Inabilitar pacientes jovens, pessoas jovens, situações que vão ter um grande impacto na nossa sociedade, né? Em morbidade, em mortalidade, né, e envolvimento financeiro, né, que um paciente que hoje ele fica talvez inválido em uma idade mais jovem, ele vai ter a repercussão, é um fato que vai ter a repercussão para toda a família dele, né, para os cuidadores, impacto financeiro, se é um paciente pai de família. Então, essa mudança, né, essa conscientização aí da população com essas questões aí de cuidado do tabagismo, na prevenção de doenças pulmonares, cardiovasculares, oncológicas, é importante estar sempre atento, sempre com os acompanhamentos, né, de saúde em dia e se cuidando, fazendo a parte da gente, né? Perfeito. Doutor Miguel, quais são os principais cânceres atrelados à questão cardiopulmonar? Olha, assim, o fator de risco principal é o cigarro, né? Que além do câncer, né, também é fator de risco para diversas doenças pulmonares e cardiovasculares, certo? Agora, digamos, a atuação tríplice dessas três especialidades, ela é muito comum em qualquer tipo de câncer, principalmente em paciente que está fazendo quimioterapia. Hoje, eu tenho já quimioterapias já mais antigas que são famosas pela cardiotoxicidade. A famosa quimioterapia vermelha mesmo, para câncer de mama, a doxorubicina. A gente não prescreve se um paciente tem um ecocardiograma antes. E não é tão incomum a gente ter uma alteração de perda de função cardíaca devido ao uso dessa quimioterapia. E quando isso acontece, a gente precisa do apoio do cardiologista para conduzir. Outra droga também amplamente usada em câncer de mama, trastuzumab, pode causar perda de função cardíaca, certo? E agora, com o advento da imunoterapia, que é uma terapia, digamos assim, nova, que chegou aqui no Brasil em torno de 10 anos, digamos assim,
e o seu uso vem ampliando-se cada vez mais para vários tipos de câncer, em associação com quimioterapia. Um dos efeitos relacionados à imunoterapia é a pneumonite. E muitas das vezes a gente precisa do auxílio do pneumologista para conduzir o caso. Além de alterações pulmonares. A gente teve o Covid agora recentemente, né, Cássia? Né? A gente teve o Covid. Então, eu tive paciente mesmo, não tem muito tempo, tratando um câncer de mama, fez uma quimioterapia que tem baixo perfil de toxicidade pulmonar, e aí essa paciente desenvolveu um pós-Covid, uma pneumonite assim intensa, né? Que ficou aquela dúvida, é devido ao Covid ou devido à quimioterapia, né? E a gente precisou atuar em conjunto com a pneumologia para quê? Para definir qual foi o diagnóstico e definir a melhor forma de tratamento para esse paciente. Para quê? Para preservar a função pulmonar dele, né, Cássia? Paciente que faz cirurgia para câncer de pulmão. Todo paciente que faz cirurgia para câncer de pulmão, que vem para mim, fazendo ou não quimioterapia, automaticamente é encaminhado para o pneumologista. Por quê? Falando aqui agora, para quem está nos assistindo, que nem são todos médicos, falando de forma leiga, tirou um pedaço ali do pulmão. Ou seja, vai perder função pulmonar. E precisa acompanhar com o pneumologista. Não tem que acompanhar só com o cirurgião torácico, a gente precisa do apoio do pneumologista clínico. Desculpa interromper, esse acompanhamento, por exemplo, é vitalício, tirou um pedaço ali, aí vai precisar desse acompanhamento para sempre? Não necessariamente, né? Às vezes você tem a remissão completa da doença, o paciente fica bem. Agora, tem pacientes, o que acontece? Tem pacientes que eles têm um diagnóstico de um câncer pulmonar, vamos dar um exemplo. Vai começar um tratamento, mas eles já têm uma doença pulmonar prévia, que já tem um diagnóstico, mas às vezes o paciente não trata essa doença. Isso é muito comum. A gente tem paciente asmático que não trata, enfisema que não trata. Ele precisa de estar em tratamento dessa doença pulmonar. É importante, faz parte. Então, um paciente com doença pulmonar estável, né, sendo tratada para iniciar um tratamento quimioterápico, imunoterápico, alguma coisa assim. Outro papel importante do pneumo, que eu troco muita ideia, assim como o Dr. Miguel, o papel interessante do pneumologista pré-tratamento, durante o tratamento e pós também, né? Durante o tratamento, nós temos muito efeitos adversos, né? Eventos adversos dessas imunoterapia ou algum quimioterápico, né? Como o próprio Dr. Miguel disse, a imunoterapia hoje é um tratamento espetacular. Nós temos, né, diversos tumores que respondem muito bem, mas que pode acontecer algum evento adverso, como, por exemplo, a pneumonite imunomediada. Ela comete em 3 a 5% só do paciente que está em tratamento com imunoterápico, mas pode acontecer. E eu acho importante o papel do pneumologista junto com o oncologista na atuação desses sintomas, atuar como auxiliar no tratamento também, né? É uma doença que pode ser desde sintomas leves, como grave, até ir no óbito, rapidamente, né? E aí a gente auxilia, às vezes tem que parar o tratamento, iniciar, né, uma imunossupressão de uma outra forma, um corticóide, algum outro, né, uma outra medicação assim. Então, eu acho muito interessante o paciente tratar antes uma doença pulmonar para iniciar um tratamento, né, oncológico e também durante o tratamento. Acontece também, não é comum, mas acontece, já vi no consultório, com certeza o Dr. Miguel também, o paciente que terminou o tratamento e semanas ou meses depois pode iniciar sintomas respiratórios, sabe? E isso faz parte também. Então, assim, um pós-tratamento também eu acho interessante. Até que não tenha mais sintomas, está tudo resolvido. E se o paciente não tem nenhuma doença pulmonar, nenhum enfisema, nenhuma fibrose, alguma coisa assim, o paciente está liberado, está de alta.
Perfeito. Doutor Augusto, quais são os principais riscos cardiovasculares ligados ao paciente oncológico? Rayane, como na prática nós hoje temos ainda algumas drogas que a oncologia precisa para tratar esses pacientes com câncer que podem gerar algum certo grau de lesão cardíaca, né, de disfunção cardíaca, de quadros arritmogênicos. E nós temos aí um oncologista experiente como o Dr. Miguel, já consegue identificar essas drogas potencialmente causadoras desse tipo de lesão e acionar a cardiologia para fazer uma avaliação desse paciente pré-tratamento, durante tratamento, como que está evoluindo a tolerância cardiológica desse paciente, desse tratamento a esse fármaco que precisa ser utilizado para o tratamento da doença dele. Uhum. E isso muitas vezes vai fazer muita diferença, né? Porque nós não podemos tratar o câncer do paciente e esquecermos do coração desse paciente, que às vezes ele já pode até ter alguma cardiopatia prévia ao início do tratamento, que se não avaliada ela pode evoluir com piora durante o tratamento. Então, nesse contexto desse paciente, nós temos sim que ter essa integração, né, multidisciplinar, e quem ganha com essa integração realmente é o paciente. E tem a questão também da hormonioterapia, né? Porque assim, alguns casos de câncer de mama e os casos de câncer de próstata, dependendo do estadiamento do câncer de próstata, um dos pilares do tratamento é a hormonioterapia. E o que é isso? É a supressão hormonal. Alguns casos de câncer de mama em mulheres pré-menopausa, eu tenho que fazer a supressão da produção ovariana dela de hormônio, induzir uma menopausa para aumentar a chance de cura dela. Em alguns casos de câncer de próstata, a pedra angular do tratamento é a supressão da produção de testosterona, a castração no homem. E a gente sabe que são hormônios aí que ocorre uma queda natural deles num tempo certo na vida de todo mundo, mas quando esta é induzida antes da hora, aumenta muito o risco cardiovascular desse paciente. Então, são pacientes que eu também costumo encaminhar para cardiologista, igual o Dr. Augusto, e também acompanhar, né, questão de dislipidemia, que é alteração nos níveis de colesterol, sempre estimular o paciente a ter mudança de hábito de vida quando está fazendo essa supressão hormonal, porque a gente está mexendo em algo natural do paciente, né, em algo protetor para doenças cardiovasculares. Perfeito. Doutora, e sobre atividade física? Por exemplo, um paciente que tem um câncer no pulmão, um exemplo. E aí, durante o tratamento também fica debilitado. Mas a gente sempre sabe que a atividade física é um bom recurso. Mas diante dessa situação, ainda assim, é possível praticar algum tipo de atividade, uma caminhada? É possível e recomendado ou não? Sim, é possível e deve, né? É lógico que a gente tem que ver a limitação do paciente, né? Porque nós temos pacientes que, devido ao tratamento, eles ficam mais debilitados. Então, nem todos têm indicação, mas nem todos vão conseguir fazer, né? Efeito colateral, tudo mais. Mas sempre quando eles estiverem bem, conseguirem fazer, sempre é benéfico, né? É importante saber que a atividade física, ela sempre tem que ser acompanhada por um bom profissional, né, da área. Voltando naquele assunto que nós estávamos falando, por exemplo, uma outra coisa interessante que eu acho que o paciente, ele também tem que ser muito bem orientado por nós profissionais, sabe? Até em relação aos sintomas que eles podem apresentar. E mostrar para eles que nem sempre é normal. Falta de ar, por exemplo, né? Às vezes o paciente, quando ele queixa para o médico, já está uma falta de ar intensa. Já poderia ter falado antes, né? Então,
orientar o paciente para não deixar chegar num estado mais avançado de doença. Por exemplo, Essa falta de ar que você se refere, doutora, é durante o tratamento? durante o tratamento. Então, todos têm que orientar muito bem o paciente para ele queixar aquilo para o médico, né? Valorizar os sintomas do paciente, né? Porque às vezes acha, tudo coloca culpa na medicação e fica por isso mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo. Mas avisar o oncologista, ou avisar o cardio, avisar o pneumo, olha, a minha falta de ar está intensa, ou a minha dor torácica, estou com uma dor torácica que eu não tinha antes, né? Várias doenças podem acontecer. Não só também relacionada ao tratamento, né? O paciente faz uma viagem longa, volta, começa uma falta de ar, uma dor torácica, ventilatória dependente. Isso é do tratamento, isso é da medicação, do quimioterápico. Não é. Não é, isso pode ser uma embolia pulmonar, pós-viagem. Então, assim, o paciente tem que estar muito bem orientado, a equipe tem que estar, como diz o mineiro, bem fechadinha, interagindo entre si, para que dê tudo certo no final do tratamento, né? Isso é muito importante, né? Isso é muito importante ter essa comunicação. Porque é aquela história, pessoal, quimioterapia, imunoterapia e terapia-alvo, eu já vi um tanto de evento adverso raro acontecer. Já vi. Mas quando é raro, para a gente bater o martelo que é devido ao tratamento, a gente tem que descartar outras hipóteses. E descartar outras hipóteses, a gente precisa do apoio do colega. Eu já tive, Augusto, você que é hemodinamicista, isso foi lá em Uberlândia, já assisti o caso de uma paciente que teve um infarto agudo do miocárdio, né, paciente sem fator de risco nenhum, associado ao uso de fluoroperimidina, que é uma droga já antiga, que a gente usa com certa frequência, principalmente tumor coloretal. Aumenta a trombogenicidade, por que seria? Vasoespasmo. Vasoespasmo. E que a paciente teve esse infarto e a gente foi estudar, né? Porque não é um efeito comum, é uma medicação que ela é tão tranquila de fazer que eu quase não uso antiemético, quase não provoca enjoo. Aí a gente foi estudar, uma possível relação é uma droga que pode fazer vasoespasmo e levar a um infarto agudo do miocárdio. Eu posso falar de centenas de pacientes que eu já usei essa medicação, tive um caso. E é importante essa perspicácia, porque, por exemplo, hoje eu fiz o cateterismo de... Aí, detalhe, né? O cardiologista ajudou nesse estudo. A chegar nessa conclusão que foi a medicação e ela tinha mais alguns ciclos para fazer, a gente suspendeu. E hoje eu fiz o cateterismo de uma paciente que ela tem um sintoma único, episódios esporádicos de dispneia. É uma paciente de 55 anos e que não tem, além de sedentarismo e sobrepeso, não tem outros fatores de risco, e com esses episódios de dispneias sem estar associado a outros sintomas. E fomos fazer a propedêutica dessa paciente, a investigação. Essa paciente está com uma lesão de 80% na descendente anterior, fazendo o que nós chamamos de equivalente anginoso. Angina, como nós sabemos, é a dor no peito. A falta de ar, nesse contexto dela, vai ser um equivalente de dor no peito. Não é dor no peito, mas é um equivalente. O sintoma dela se manifesta como episódio de dispneia, que poderia ser um problema pulmonar. Doutor, agora eu volto aqui e fala para eu entender. São os outros palavras que eu não entendi. Você falou que 80%, como é que é? Volta aí que ela tá com alguma coisa direita, me explica. Eu fiquei curiosa nesse assunto. Quando nós temos o processo de obstrução das artérias do coração, das coronárias, que muitas vezes é progressivo, nós quantificamos o grau de obstrução que esse vaso já se apresenta. Obstrução em relação ao quanto está restando de passagem para aquele sangue. Por exemplo, um paciente que tem uma obstrução de 80% numa das artérias do coração, ele está restando 20% de passagem para esse sangue. Nós quantificamos assim, 80% de
fechamento da passagem do É sangue. muito, É meu muito. Deus, é Isso, muito. além de poder, né, gerar um infarto grave em si, isso pode gerar miocardiopatia isquêmica, né? São regiões que vão ficando sequeladas no coração e que vão comprometer o funcionamento desse coração posteriormente se não forem abordadas e bem cuidadas. Isso eu até me desculpo se eu estiver falando besteira, porque eu sou bem leiga aqui no assunto mesmo. Estou aqui pra gente conversar e adquirir conhecimento. Essa questão, essa obstrução, inclusive pode também em algum determinado momento provocar algo similar ou parecido com um AVC, porque está atrapalhando a circulação, O mecanismo né? seria o mesmo, Rayane, mas aí nós estamos falando de artérias diferentes. Ah, tá. Seria o mesmo mecanismo de obstrução na maioria das vezes, mas na artéria que irriga o cérebro nesse caso. Entendi. Fizemos aqui também, UNAI, há pouco tempo, a desobstrução da artéria carótida de um paciente idoso, já coronariopata, que é o paciente que tem doença das artérias do coração, já portador de stent. Fiz a desobstrução da artéria carótida recentemente aqui em UNAI, de um paciente que estava com a carótida, uma das principais artérias que irrigam o cérebro dele, estava com obstrução de 99%. Desobstruímos um paciente que estava assim, muito prestes a ter um AVC do tipo mais grave que tem. Então, o AVC, nós estamos pensando em um infarto da cabeça quando não é hemorrágico e o infarto do coração, um infarto agudo do miocárdio, mas são mecanismos similares. Entendi, perfeito. Agora, na maioria das vezes. A doutora Cássia falou algo bem interessante, né? Do papel do pneumologista, principalmente no paciente com câncer relacionado ao tabaco, pré-tratamento, né? Pré, durante e após. Mas, muitas das vezes, quando o paciente chega até nós, oncologistas, com o diagnóstico de câncer, a maioria das vezes, aliás, é um paciente que não passava com pneumologista, até por uma certa negação de que o cigarro causa problema pulmonar. E, Cássia, eu quero saber de você como que é esse fluxo de pessoas no seu consultório procurando atendimento simplesmente porque fuma, para fazer um rastreio da doença que for, de doenças relacionadas ao cigarro. É constante, não é? Faça a mesma pergunta para o Augusto, que a gente sabe que o cigarro é um fator de risco para doença cardiovascular, porque no meu consultório geralmente chega com uma suspeita de câncer ou com diagnóstico confirmado. E a grande maioria não tem esse acompanhamento prévio nem com cardiologista. Com cardiologista até é mais frequente devido a uma hipertensão, necessidade de antihipertensivo, mas para rastreio não. Para as duas especialidades, para rastreio, a gente vê uma má aderência do paciente, pelo menos que eu vejo no meu consultório, em paciente já com diagnóstico. Mas assim, no geral, como é o dia a dia de vocês? Em relação a esse paciente tabagista, por exemplo, você quer saber todos? Tabagista. O tabagista. O tabagista ainda tem uma grande negação ainda, né? De que o fumar causa pneumopatias, infelizmente, né? Então, geralmente, não é frequente ele ir muito não. E quando vai, a esposa leva, ou o esposo, a sensação é que quem quer que pare é a esposa que quer que o marido pare, ou o marido, entendeu? Uhum. Uma coisa assim. Chegam lá num momento de negação. Mas a gente tem que ter muita paciência, né? É uma arte, a medicina é uma arte, né? Conversa, nem naquele momento, nem sempre o paciente vai aceitar a necessidade de parar de fumar, ele vai aceitar a consequência do cigarro. O paciente, ele acha que ele associa cigarro com câncer pulmonar. Não, o cigarro é cigarro com câncer pulmonar, é cigarro com câncer de boca, de língua, de laringe, de esôfago, né? Estômago, bexiga. O cigarro nós temos que associar com fator de risco para fibrose pulmonar, diversas doenças, intestinopatias.
Então, esse paciente, eu acho que ele poderia ir mais no consultório. Ele poderia assumir que o que ele está fazendo é errado, não tem nada de benéfico, é uma doença, primeiramente, né? O tabagista, ele tem uma doença, tem um CID para isso, né? É uma dependência, ele tem uma dependência psicoativa, né? E, além dessa dependência, ele tem vários fatores de risco que causam doenças cardiovasculares, doenças, né, oncológicas, doenças pulmonares. Então, eu acho que o tabagista ele tinha que ir mais no consultório. Ele tinha que preocupar mais com a saúde pulmonar, né, cardiopulmonar. É um paciente que tem uma doença, que tem um CID para aquilo e não está valorizando isso. E, infelizmente, quando ele chega, é aquilo que nós comentamos, já chega com diagnóstico. Eu tenho muitos pacientes, é muito interessante, eles chegam no consultório, primeira consulta, já com a tomografia em mãos, que algum outro profissional pediu, né? E aquele dia ele parou de fumar. Ele espera um nódulo pulmonar. Às vezes nem sempre é câncer, né? Só um nódulo, mas já assusta. Então eu faço um apelo aqui para esses tabagistas: não esperem doenças. Não espere um câncer, não espere um enfisema, não espere uma fibrose pulmonar. Pare de fumar. E isso é indicação. É indicação. É indicação. Tá nos principais guidelines, tanto nacional quanto fora do país. Toda pessoa com mais de 50 anos que fuma há mais de 20 anos deve passar em consulta com o pneumologista, que vai ali fazer uma triagem até mesmo para pedir ou não a tomografia de tórax de baixa dose, né, Cássia? É indicação. Inclusive, mesmo quando para de fumar, né, ainda tem aquele tempo, anos ainda, tem que fazer a tomografia com baixa dose de radiação para o screening de câncer pulmonar. Antes do doutor Augusto falar a experiência dele no consultório em relação a essa procura, eu gostaria de fazer um comentário. Enquanto vocês estão trazendo fatos reais, eu vou trazer para vocês o que eu acho. O meu é baseado no eu acho. A questão não é que a pessoa não sabe que faz mal. Uhum. E eu vou te falar com propriedade, porque na verdade eu tô parando de fumar agora também. Então, a gente sabe que faz mal. Eu vou falar a gente porque eu tô no meio. A gente sabe que faz muito mal. Mas a gente não procura porque a gente só não quer abrir a caixa de Pandora. É bem isso, a sabe? A dependência do tabaco é uma dependência difícil, assim, muitas vezes, do paciente aderir ao tratamento, porque o tabaco ele vai causar um prejuízo progressivo ao paciente. É difícil a pessoa se convencer a se abster de um vício que ela não enxerga o prejuízo. Sim. Quando ela enxergar esse prejuízo, já vai ser tarde E demais. assim, eu tenho total consciência do quão prejudicial sabe? Não é por falta de informação, tanto que eu estou aqui hoje numa mesa com profissionais super qualificados. Sempre que eu converso com o Dr. Miguel, ou que eu converso com outros profissionais, sempre também à frente de várias captações, algumas coisas assim, sempre com profissionais de peso, eu sempre penso. Agora, tem uma coisa, se não parar de fumar, vai precisar de algum desses profissionais da vida. É fato, é a realidade. Mas aqui, ó, eu inclusive tô usando uma coisa horrosa. Eu não quero te assustar. Isso aqui, tá vendo que é bem feio? Eu tenho que te falar a verdade. Mas já não, mas essa é a verdade. E eu tenho consciência, inclusive, eu quero parar. Eu comprei isso aqui, chegou recentemente. A minha pior é o levar na boca. Né? Às vezes eu tenho, tipo, eu preciso. Aí eu comprei isso aqui, a gente até trabalha na ansiedade. Aí eu puxo, dá aquela respirada e aí depois eu guardo o negócio feio de novo aqui e eu tô no caminho pra não precisar de vocês. Rayane, igual a doutora Cássia falou, a dependência à nicotina é uma doença que tem que ser tratada. Tem que ser tratada. Quando eu abri a Onconor em 2022, lá em Paracatu, eu fiz um grupo de tabagistas. Foi um grupo de tabagistas. Eram 10 tabagistas. Aí, nesse trabalho, eu entrei com a parte medicamentosa, adesivo de nicotina, ansiolítico. Não padronizei um ansiolítico. Cada caso eu analisei de uma forma. E a psicóloga entrou
com o trabalho em grupo, com um auxiliando o outro. Interessante que dessas 10 pessoas, 4 pararam de fumar. Ótimo. 4 pararam de fumar. Foi um trabalho bem bacana na época que a gente fez. Inclusive, uma delas até trabalhou comigo, né, posteriormente. Então, assim, eu acho que para parar de fumar, não envolve só medicamento. Que chega paciente que no consultório, eu quero um remédio para parar de fumar. Mas não envolve só isso. O primeiro passo, digamos assim, que a pessoa tem que dar é agregar, né, aos medicamentos psicoterapia, atividade física, que era o que a gente estimulava os pacientes a fazer, e busca de apoio com amigo, familiar, com outras pessoas ao redor, para não deixar a vontade de fumar tomar conta. Porque, uma coisa eu te digo, o que a gente vê na prática, depois de 3 meses sem fumar, fica mais fácil, né? Assim, eu fico impressionado na minha prática, assim, o impacto do fator psicológico, assim, desses pacientes tabagistas. Eu, às vezes, eu comento, e estava comentando recentemente com uma paciente minha, idosa, 60 e poucos anos, que teve um AVC e está hoje com uma oclusão crônica da carótida da esquerda, sequelada de AVC, e era uma paciente tabagista, de alta carga tabágica, e é uma paciente que me relatou, e não é a primeira vez que isso acontece, que no dia do evento do AVC que ela teve, que foi para o hospital, que aconteceu aquela causa, ela nunca mais teve vontade de fumar. Não é incomum ver isso de tabagista inveterado que, após passar por uma experiência traumática dessa, que se abstém do vício e da dependência, assim, de forma abrupta. Uhum. E, por outro lado, nós lidamos, às vezes, com pacientes que fazem crises terríveis de abstinência de nicotina com dose de consumo até menores do que esses casos dessas pacientes. Então, realmente, é o que o Dr. Miguel está falando. O fator psicológico é muito importante. Esses pacientes, o nosso tempo como médico prescritor ali, às vezes é pequeno para fazer essa abordagem psicológica que esse paciente precisa para adesão ao tratamento. Uhum. Isso é um ponto que é o que o Dr. Miguel falou. Nós não podemos nos abstermos somente prescrever e acreditar que é aquilo. Ou nós temos que ter um tempo para abordarmos esse paciente de forma psicológica, ou precisamos encaminhar para um profissional que vai dedicar esse tempo, que isso vai aumentar a chance de cessação de tabagismo desse paciente. Uhum. E voltando aqui na pergunta que o Dr. Miguel fez sobre a procura preventiva, eu até te interrompi antes de você colocar a sua resposta. Agora, se você puder falar para a gente, por favor. O paciente tabagista é um paciente que nós temos que estar sempre atentos a ele. Eu procuro fazer os screens, paciente de alta carga tabágica, acima de 50 anos, eu procuro pedir, solicitar, tá verificando o ATC de contraste com baixa dose de radiação, e nós temos que entender que muitas vezes esse paciente, não por via de regra, mas são pacientes que que já têm uma cultura um pouco menos adepta aos cuidados de saúde, onde nós muitas vezes não vemos aqueles pacientes que já aderiram às boas práticas de se cuidar, às boas práticas de saúde. São um perfil de paciente que muitas vezes eles não têm atração por tabaco, por nicotina. Já o paciente tabagista, ele já tende a ter uma cultura de referência de se cuidar um pouco menor. Então, um paciente que tende a ter mais fatores de risco para doenças cardiovasculares e outras doenças também. Então, um paciente que nós temos que estar sempre atentos a ele, sempre que tivermos oportunidades, oferecermos a chance de cessação do tabagismo, estarmos sempre orientando esses pacientes, que muitas vezes é uma mentalidade que vem sendo construída até que esse paciente faz aquela virada de chave. Uhum. Eu não desisto nunca.
Às vezes o paciente, ele vai primeira vez no meu consultório, eu abordo o tabagismo, ele não, né, não quer parar de fumar, ele vai nascer um retorno, eu abordo novamente, sempre eu abordo. Eu tenho uma mania de falar, e aí, quando que nós vamos parar de fumar? Aí o paciente fala, por que a senhora fuma? Eu falo, não, porque eu estou com você. Então, você vai parar, é eu e você. Nós somos juntos, sabe? Então, eu acho que tem que ter o apoio multidisciplinar, como o doutor Augusto falou. O apoio familiar, gente, é muito difícil o paciente querer parar de fumar e o cônjuge fumando. Exatamente. Sabe, pessoas ali dentro dificuldade. fumando. Isso é muito difícil. Hábitos, eu oriento o paciente a alterar alguns hábitos. Café. Alguns pacientes associam o café, né? Então, eu falo, então para de tomar um café naquele momento. Gatilho, né? É o gatilho. Festas. Tem pacientes que têm que parar de ir em festas nesse momento, porque fumou, bebeu, entendeu? Então, assim, ele tem que mudar hábitos de vida mesmo, né? Alteração comportamental, né? Apoio da equipe multidisciplinar, apoio familiar, um grande apoio no trabalho, né? Amigos, tem que cooperar. Não é porque um amigo está querendo parar de fumar, parece que aí que o pessoal, né? Toma, fuma, gente, tá todo mundo querendo parar, né? Ajuda a pessoa que está querendo parar de fumar. Não é fácil, é uma doença, o tabagismo é uma dependência, mas tem tratamento e tem sucesso. Tem muito sucesso. Eu sempre falo também, o remédio não faz milagre. A pessoa tem que estar numa fase de contemplação de parar de fumar. Ela tem que estar querendo. Se o paciente não está com aquela mudança em mente, o remédio não vai fazer milagre. Nós temos que induzir esse paciente a chegar numa fase de contemplação, de estar querendo parar de fumar, e talvez seja esse o momento de nós introduzirmos a medicação, porque senão esse paciente também, se nós introduzirmos essa medicação antes da hora certa, o paciente ele reduz muito a chance dele de obter sucesso e ele passa a não acreditar mais no tratamento. Entendi. Perfeito. A escolha do tratamento, doutor Miguel, como que é feita? O paciente chega, avalia a situação, fez todos os exames, foi confirmado um determinado câncer, e a partir dali, como que é feito? Como é determinado o tratamento que o paciente vai seguir? Cada tipo de câncer tem a sua forma. O câncer de mama tem sua forma, o câncer de próstata tem a sua, pulmão, bexiga, dentre outros, né? Obviamente, a grande maioria, a gente verifica, né, o tipo histológico que a gente chama desse câncer, que é o tipo dele, né? Como que ele é, a característica dele. Em alguns casos, a gente até precisa fazer uma análise genética, porque algumas mutações genéticas ali, alterações na célula normal da pessoa que provocam o câncer, necessitam de terapia-alvo, né? E interessante, né, pegando um gancho naquilo que também que a doutora Cássia estava falando, da interação entre as especialidades, a questão da pneumologia com a oncologia, porque geralmente, por exemplo, o paciente que tem um nódulo pulmonar suspeito, quem vai descobrir esse nódulo pulmonar suspeito, quem vai tomar a propedêutica inicial é a pneumologia. Para depois do diagnóstico confirmado, esse paciente chegar no oncologista. Mas, diante um caso desse, né, é importante a pneumologia estar sabendo do que a oncologia precisa para trabalhar, né? A gente até estava conversando mais cedo hoje, né, Cássia, a respeito de como fazer a biópsia. Porque há 10, 15 anos atrás, a única informação que eu precisava saber é se aquela lesão no pulmão era câncer ou não. Era câncer ou não. Então, assim, um pedacinho só da lesão que o colega retirava ali para biópsia já bastava. Às vezes até citologia já bastava, análise de líquido, né? Que às vezes o câncer de pulmão ele provoca um acúmulo de líquido num espaço chamado pleura, que antigamente uma simples citologia positiva já diagnosticava, já tratava. Hoje não. Hoje, além da biópsia
eu preciso da imunohistoquímica e, em alguns casos, além da imunohistoquímica, eu preciso investigar várias mutações. Várias mutações. EGFR, ALK, ROS1, N-TRK, entre outras. Então, se o pneumologista me encaminhar o paciente com uma biópsia com material escasso, que dá só para dar o diagnóstico se é câncer ou não, vai ter que biopsiar novamente. Então, assim, a gente estava até conversando hoje sobre as melhores formas de biopsiar, e eu explanei essa necessidade nossa para a Cássia, né? Assim como o paciente da pneumologia que chega para um tratamento oncológico, né? Se eu ver alguma interação medicamentosa, eu tiver que suspender o tratamento que está fazendo para doença pulmonar crônica, eu tenho que falar com Cássia, senão eu vou estar causando mal para esse paciente. Agora, em relação à cardiologia, muitos pacientes, quando tem um diagnóstico de câncer, são hipertensos de longa data e a pressão arterial, devido à perda de peso, devido ao tratamento, à própria doença, certo? O paciente começa a ficar mais hipotenso. Aí, como o paciente que já tem uma hipertensão mais severa, como que eu vou tirar essa medicação sem falar com o Dr. Augusto, sem falar com o cardiologista? Então, assim, são avaliações também precisas que fazem toda a diferença, pessoal. Porque, assim, eu falo que, assim, não só no câncer, na medicina. Hoje em dia, a medicina, né, que era até a opinião de vocês sobre isso, a medicina, os detalhes estão fazendo toda a diferença. A medicina saiu do básico já tem algum tempo já. E o detalhe está fazendo a diferença. É importante da especialidade, né, doutor Miguel? O médico, quando nós terminamos a faculdade, a gente se forma generalista, entende um pouco de tudo. Devido ao tamanho da abrangência, do conteúdo, da evolução da medicina, das informações, é que existem as especialidades. Dr. Miguel, super especialista em oncologia, doutora Cássia Foucault, super especialista na parte pulmonar, e eu super especialista na parte cardiológica, cardiovascular. Justamente pelo que o Dr. Miguel está falando, é muito conteúdo. Se você não parar para se dedicar a determinado assunto, você não consegue se tornar um super especialista nisso. Você vai ser generalista, entende um pouco de tudo, mas super especialista, que são os que mais alteram desfecho, mortalidade, realidade, que dão mais tempo de vida para o tratamento, são esses médicos que realmente se dedicaram àquilo, que fizeram vários anos de residência. Eu tenho 3 residências médicas, tenho uma residência de clínica médica de 2 anos, tenho uma residência de cardiologia de 2 anos e tenho uma residência de cardiologia intervencionista de 3 anos, que é o médico do cateterismo, dos estentes, e isso faz toda a diferença no tratamento do paciente. Assim, é muito diferente o paciente que está sendo acompanhado e abordado por um super especialista e o paciente que está sendo acompanhado e abordado por um médico generalista ou um médico de menos qualificação. O resultado no tratamento desse paciente vai ser muito diferente. Perfeito. O detalhe está cada vez mais necessário, né? Eu acho que os médicos também, eles têm que acompanhar a evolução, né, da medicina, a evolução dos tratamentos, né? A imunoterapia é uma coisa recente. Né? Então, a gente tem que estudar mais, ler mais, sabe? Para quando o colega encaminhar para nós sabermos se a falta de ar, se realmente é por a imunoterapia, ou por alguma doença cardiológica, ou outro motivo, ou uma infecção. Então, assim, hoje, primeiro que as especialidades, elas estão cada vez se somam, né? Somam e estão se somam. E tem que entender, tem que interagir. O médico criteriou, desculpa. Por exemplo, ontem eu e o Dr. Miguel, nós estávamos discutindo um caso por telefone de uma paciente. E ele falando, está assim, assim, assim. E eu perguntei, quais as medicações que ela está usando, né? Ele escreveu lá 3 medicações. Eu tive que pesquisar. Eu tive que estudar aquilo ali para tentar entender
se aqueles sinais e sintomas do paciente pode ter, né, ter alguma relação ou não com a medicação. Então, está cada vez mais sendo detalhes mesmo, né? O médico que a gente encaminha para biopsiar, tudo faz diferença, né? Tudo faz diferença. Faz diferença. E assim, a maneira como ele biopsia, se é percutânea, se é aberta, não é? O profissional, então tudo faz diferença. Então a gente tem que ter, tá trabalhando em conjunto. E tem que ter esse contato. Tem que ter esse Tem que ter contato, esse contato. tem que ter esse feedback. Essa integração. Não adianta um paciente da doutora Cássia, doutor Augusto, passar comigo, ou um paciente meu passar com a doutora Cássia, doutor Augusto, sem a gente ter um feedback, um retorno, né? Porque assim, a gente vai se adaptar ao detalhe de cada especialidade. Isso. O médico criterioso, que passou por uma formação sólida, ele vai depender das outras especialidades dos outros colegas, porque ele sabe, ele entende a diferença que faz uma boa formação e ele quer agregar para aquele paciente o melhor que ele pode ter em pneumologia, o melhor que ele pode ter em oncologia, o melhor que ele pode ter em cardiologia. E quem ganha com isso é o paciente, né? Agindo dessa forma, trabalhando assim, com a união das especialidades, dos bons especialistas, nós vamos conseguir promover uma melhora na qualidade de vida, na saúde e no resultado dos tratamentos desses pacientes. E outro ponto importante dentro desse assunto que a gente está conversando, né, da interação das especialidades, eu vejo isso até dentro da própria especialidade. Não foi só um caso, foram vários casos que às vezes tem 2, 3, 4 condutas a serem tomadas e todas as 4 corretas, eu ligar para outro oncologista clínico para conversar. Não gostei da resposta desse, ligo para outro. A opinião dos Isso daí a gente faz amigos, né? A gente vê que as especialidades médicas são sociedades cada vez mais fechadas, num link de amizade. Foram colegas de residentes, foram professores, se encontrou em congresso. E eu creio que essa questão, essa mente aberta do médico hoje, de, poxa, estou numa dúvida, qual caminho que eu vou tomar? Liga para outro. 2 cabeças pensam melhor que 1, 3 pensam melhor que 2, 4 pensam melhor que 3. E assim, eu vejo que isso, antigamente, na medicina, era mais difícil, até pelo próprio ego profissional. E hoje não. Hoje, né, digamos assim, a geração mais jovem, né, de 20, 25 anos para cá, vem tendo essa mente aberta que a gente precisa pensar junto e não querer assumir tudo sozinho. Dividir responsabilidades também. Pessoal, então é isso. A gente já está caminhando para o finalzinho do nosso episódio. Porém, antes, eu gostaria de pedir a cada um dos nossos participantes para deixar um recadinho aí para quem estiver nos assistindo. Começar por você, doutor Augusto. É um prazer imenso estar aqui com vocês, com os nobres colegas e com um assunto tão relevante, né, na nossa profissão. E além de poder estar explorando essa oportunidade dessa interação de especialidades, de troca de conhecimento, de experiências, né, que cada especialidade tem a agregar quando estão juntas, assim, falando de um mesmo tema, né? Sim, perfeito. Gostaria de dizer alguma coisa pública? Gostaria de agradecer o convite da Onconor, né, por essa tarde maravilhosa de conhecimento, de trocas de ideia. E estamos à disposição, tá? Não só nós 3 aqui, né, não só o Miguel e o doutor Augusto, mas a outros profissionais, colegas da região, da cidade, né? Estamos abertos a conversas, a trocar ideias sobre os pacientes, sobre as doenças. Estamos à disposição aí para servir no dia. Gente, a Onconor quem agradece sempre sou eu, porque todas as vezes que a Onconor vem, traz convidados que eu vou te contar uma coisa, viu? Sempre agrega muito no meu conhecimento. Doutor, deixa um recadinho aí pro pessoal. Não, agradecer, principalmente quem apoia nosso trabalho, né? Quem assiste aí nosso conteúdo, Rayane. Assim, eu admiro o trabalho de vocês também, do podcast Unai,
né? São sempre temas aí válidos, né? Não é só um marketing, é a informação que é válida. A informação sobre saúde, né? Independente da área, obviamente, aqui no Onconor a gente sempre está falando de algo linkado ao câncer, mas a gente sempre sai do âmbito oncológico falando também de outras condições relacionadas à saúde. Parabéns, parabéns aí pelo trabalho de vocês e logo, logo teremos outro, né? Sim, com certeza. Teremos sim, é sempre um prazer receber vocês aqui. Obrigada pelas Obrigado, palavras, viu, doutor? Obrigada Obrigada, pessoal. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio. Eu gostaria de agradecer você pela sua audiência. Gostaria de agradecer todos vocês que estiveram aqui nessa tarde comigo hoje. Pessoal, um forte abraço e até a próxima. Até mais.